Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 43 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 3 de junho. É feriado de Corpus Christi, o Corpo de Cristo. Hoje é o dia em que muitas cidades gaúchas amanheceram coloridas com os tapetes de serragem que simbolizam a fé. Uma das tradições mais antigas do catolicismo. Por causa da pandemia, as procissões nos tapetes sofreram algumas alterações. Em Flores da Cunha, na Serra, o costume de 60 anos foi mantido, mas com menos tapetes para evitar as aglomerações. Ao invés da caminhada, a procissão foi motorizada. Lembrando que nós vamos até a 13h com muita informação para você. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço neste feriado, já está no ar. Olha aí as imagens ao vivo, imagens da vacinação de professores e funcionários de escolas particulares aqui em Porto Alegre. Olha só o tamanho da fila, gente. Isso são imagens, repito, ao vivo na zona norte da capital, no IAPI. A fila é tão grande que quase que ela emenda, né? Ela emenda, ela faz voltas no postão do IAPI. E para lá que nós vamos agora. E já chamo também direto da redação a Gabi Lerina, que está com a gente hoje. Oi, Gabi, bom dia. Oi. E vamos para a Zona Norte, vamos para o postão do IAPI, onde a fila está muito grande. Explica para a gente por que tanta gente, tanta aglomeração nesse dia de vacinação aqui em Porto Alegre. Lucas Abacti, bom dia. Oi, bom dia André, bom dia Gabi, a todos que nos acompanham. É feriado, mas é dia de vacinação aqui em Porto Alegre. E hoje, os profissionais da rede privada e do ensino infantil, que são do ensino infantil também, estão recebendo a vacinação. E apenas 2 locais estão realizando a aplicação, André. No posto de saúde Modelo, que da mesma forma tem bastante gente, e aqui no postão do IAPI, na zona norte de Porto Alegre. André, as imagens que o Rodrigo Prado mostra agora ao vivo representam só uma parte da fila, porque tem muita gente por aqui. Mais ou menos onde a gente consegue ver agora é o início da fila, é o pessoal que está recebendo, está bem perto de receber a vacina. E essa gente, André, chegou por volta das 9 horas da manhã. Ou seja, são mais de 3 horas de espera na fila até conseguir a vacinação. 3 horas, Lucas. Essa fila vai se estendendo, contorna o posto uma vez, André, e chega a contornar a segunda vez. É muita gente por aqui, é difícil até da gente estimar quantas pessoas estão aguardando na fila, mas de fato, olha André, a gente que acompanha já há bastante tempo a vacinação, eu não lembro de ver tanta gente aguardando, formando uma fila tão longa assim. A Prefeitura de Porto Alegre disse que para que os funcionários, né, servidores da Prefeitura não ficassem ociosos em outras experiências, limitou a estes 2 postos, inclusive da letra A, as iniciais dos nomes da letra A até a M, até a L, né? A L, na verdade, no IAPI e da M em diante no posto Modelo. Só que, pelo visto, este sistema não está dando certo, não é mesmo, Gabi? É verdade, André. A Prefeitura trouxe essa novidade que já acontece em outras cidades, como, por exemplo, em Esteio, na região metropolitana, que até então deu tudo certo, porque lá desde o início está sendo assim, dividido através das letras. Então, essa novidade hoje, no feriado, como você mesmo disse, a Prefeitura se posicionou, porque durante os outros dias em que tiveram, vamos dizer assim, vários postos de saúde aplicando a vacinação nesse grupo, muitos funcionários ficaram ociosos, como você trouxe a informação, e aí, portanto, resolveram fazer desta forma. Mas, pelo que a gente está vendo, né, André? Olha só o tamanho da fila, e vai só até as 4 horas da tarde hoje, né? Exatamente. Bom, agora nós vamos até Alvorada ao vivo, André, porque hoje é dia de vacinação lá em Alvorada, os nascidos em 1961 e 1962. É o Ginásio Municipal Tancredo Neves, que fica ao lado do Corpo de Bombeiros, vai até o meio-dia. A vacinação começou às 8, termina ao meio-dia, portanto, imagens ao vivo de Alvorada, região metropolitana, onde acontece a vacinação de nascidos em 1961 e 1962. Ou seja, já indo para o público, né, sem comorbidades, para o público em geral. Voltamos a Porto Alegre, Gabi Lerina, para acompanhar esta fila enorme que está se formando desde cedo. Tem gente que chegou às 8 da manhã e ainda não recebeu a vacina.
e muita gente criticando o que não deveria acontecer neste momento, que é a aglomeração. A pergunta que a gente faz, Gabi e Lucas Abate, vai ter vacina para todo mundo no dia de hoje? A prefeitura diz que sim, né? Lucas, o que tu conta aí pra gente? Quais são teus bastidores? Vamos lá. Então, a informação que a gente tem aqui, André, já aplicaram mais de 500 vacinas e 1.200 senhas estão sendo distribuídas neste momento. Tem mais vacina, a prefeitura garante que tem vacina para todo mundo, mas 1.200 é a capacidade de aplicação do posto hoje até as 4 horas da tarde. A gente está acompanhando aqui, vamos ver se todo mundo que está na fila vai receber uma dessas 1.200 senhas. Voltamos daqui a pouco com outras informações sobre a vacinação que acontece nesse momento em Porto Alegre. Muitas filas, lembrando que são para não só professores, mas funcionários de escolas da educação infantil. Vacinação que acontece nesse feriado aqui em Porto Alegre, com muitas filas, tanto no IAPI quanto no posto modelo. 11h48 e você vai ver daqui a pouco. Pânico no norte do estado foi na noite de ontem. Olhem só as imagens. Funcionários tiveram que sair correndo de um frigorífico depois do vazamento de amônia. Escutem só o desespero dos funcionários. Que doideira se chegar, né? Porque a internet está ruim. Olha para isso. Do nada, começou a ter um vazamento aqui com cheiro forte. As pessoas correndo, desesperadas, Gabi, por causa da amônia. A amônia é um gás extremamente forte, utilizado para a refrigeração. Não se sabe ainda o que provocou este vazamento, mas cerca de 35 pessoas inalaram a amônia e foram levadas ao hospital da cidade, muitas atendidas, inclusive, na frente da empresa. Brigada Militar foi chamada também, houve correria, pessoas que ficaram, inclusive, pelas informações que temos, até feridas, por causa desse desespero, desta correria que foi por causa deste vazamento, Gabi. Em seguida a gente vai trazer outros detalhes, né, Gabilerina? Daqui a pouco eu trago as informações. Tivemos informações aí de que pessoas que estavam, funcionários que estavam no frigorífico já foram liberados hoje pela manhã. Tem pelo menos uma pessoa em observação no hospital lá da cidade. Daqui a pouco eu trago as informações, o que disse o frigorífico sobre esse fato aí que gerou muito tumulto na noite de ontem. Desespero, né, André? Em seguida trazemos outras informações, faltando 10 minutos para o meio-dia. Vamos falar do tempo, como é que vai ficar o tempo? Durante o dia aquece um pouco, mas de noite a temperatura despenca. Então é hora da gente falar sobre a previsão do tempo aqui no SBT Rio Grande. O feriado está excepcional, um sol maravilhoso, poucas nuvens até há pouco pelo menos. Como que vai ficar o dia de feriado e o final de semana também? Está Elcias com a gente aqui no estúdio. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos que estão em casa. Pois é, temos um feriado de luxo realmente, tempo firme, céu azul em todo o estado. Segue assim, André, nas próximas horas. Então, para quem está fazendo feriado, vai poder aproveitar bastante, lagartear, pegar sol, vitamina D. Mas nos próximos dias tem mudança. Duas mudanças interessantes. A primeira é a temperatura, André. Depois de um mês de maio, que foi um dos mais frios aí dos últimos 5 anos, a expectativa é de aquecimento, é isso mesmo. O ar quente volta ao Rio Grande do Sul. Devemos ter já amanhã à tarde a temperatura aqui, essa aqui é para depois da chuva, mas a temperatura já amanhã à tarde passa dos 30 graus lá na fronteira oeste. Então São Borja, São Luís Gonzaga, Alegrete, região de Santiago, já tem uma sexta-feira de sol e calor. Depois do calor, 30 graus amanhã na fronteira oeste. Aqui o calor chega um pouquinho depois. Depois do calor, o que vem? A chuva, porque nessa época do ano, quando esquenta, é sinal que tem chuva a caminho, que é uma ótima notícia. Já devemos ter, no final do sábado, a chuva chegando ao Rio Grande do Sul. E olha que a sexta e o sábado serão dias de sol, temperatura alta, inclusive aqui na Grande Porto Alegre, nos vales, 28, 29 graus. Isso quando, Estael? Sábado a gente já tem calor por aqui. É o veranico de maio atrasado. Um pouco atrasado. E olha, lembrando que no começo da semana a gente teve 4 graus aqui em Porto Alegre e 2 graus lá em Campo Bom. Então, realmente, é aquilo que a gente chama de gangorra térmica, né? A gente estava lá embaixo, agora a gente está subindo com a temperatura. Depois do calor vem a chuva, preocupa, porque esse ar quente traz combustível para temporais. Então, no sábado, a chuva chega isolada
isolada pelo oeste e sul do estado. No domingo se espalha e na medida em que se espalha no domingo, além de ter pontos aqui que a gente vê em vermelho de chuva com volumes altos de 50, 70 milímetros, tem risco de temporais com rajadas de vento, com raios e aí a temperatura muda de novo. Então, então temporal para todo o Rio Grande do Sul, Estael? Boa parte do estado, sim, no domingo. Domingo já na madrugada o tempo virando, trazendo essa queda na temperatura. Então sábado tem calor, domingo já tem frio de novo. E a chuva, o temporal pode atingir quais regiões principalmente? Sábado à noite, oeste e sul do estado. No domingo se espalha por todas as regiões. Já desde a madrugada, o domingo certamente já começa com chuva em boa parte do estado. Estael, então, pelo visto, pelo que tu falas, amanhã, sexta-feira e sábado, a gente vai ter aquele dia de umidade dentro de casa, porque a gente percebe agora que na rua tá quente e entra em casa tá gelado. Gelado, exatamente. Ai, meu cabelo, André. É bom o pessoal ir se preparando. Quem coloca bilhetinho no refrigerador, Sim, é melhor tirar o bilhete, porque vai suar o refrigerador e vai apagar o bilhete, né? Mais ou menos assim. Exatamente, exatamente. Então, esse ar quente depois do ar frio é isso mesmo. Ele acentua a umidade, traz aquela parede molhada, o piso escorregadio. É exatamente esse o efeito da temperatura alta depois do frio. E depois da chuva vem mais frio. Então, o domingo já muda completamente. Se no sábado, por exemplo, dando um exemplo, sábado 28 graus em Porto Alegre, no domingo não passa de 16. Nossa. Então, uma virada de 12 graus para testar nossa imunidade, nossa saúde. Então, esse ar quente é só para enganar. Esse é o meu Rio Grande do Sul. Exatamente. Em poucos dias, todas as estações. Imagem de satélite linda de agora. A gente vê aqui grande parte do Rio Grande do Sul realmente sem nuvens, tempo aberto, alguma nebulosidade ali na divisa com Santa Catarina, onde ontem até teve chuva, choveu forte em alguns pontos na divisa com Santa Catarina e seguem essas nuvens por lá. Frederico Westphalen, Erechim, Iraí com nebulosidade, mas depois o tempo tende a abrir e grande parte do estado com um feriado realmente bem proveitoso. Para quem for fazer feriado vai dar para aproveitar bastante. Tem que colocar filtro solar, viu? Porque esse sol ele já representa perigo. Bom, o filtro ele já faz parte do dia a dia, está incorporado já. Já está incorporado. Bom, e agora para Porto Alegre especificamente? Vamos ver então como é que fica Porto Alegre nesses próximos 4 dias. Hoje 25 graus, uma tarde bem agradável, bem proveitosa. 29 graus, 25 graus na sexta-feira, amanhã 29 graus no sábado, olha só o domingo já caindo para 19 e a segunda-feira também. Então a chuva ela vem mais generalizada aqui no domingo, nem aparece o sol, na segunda-feira já fica aquela briga entre sol e nuvens com chuva, mas a temperatura caindo mais para 11 graus. Então aqui é que a gente consegue aproveitar bastante, hoje a gente vai aí uns 23, 24 graus também. A temperatura ela vai subindo até o sábado, e aí no sábado acontece a virada. Começa a cair de novo. E essa virada começa a partir de que horas mais ou menos, para a gente ter uma ideia? Eu acredito que aqui em Porto Alegre, na madrugada de domingo. Madrugada de domingo. Vamos dar um pulinho lá na Serra? Vamos lá. Vamos até o Lago Negro? Belas imagens. Ao vivo, gente. Ao vivo, imagens do Lago Negro, lá em Gramado. A temperatura nesse momento lá está aí por volta de quanto está? A 15, temperatura 16. agradável. Em torno de 15 a 16. De manhã fez 8 graus por lá e agora à tarde bem agradável também na Serra. Então tá certo, Estael. Vamos aguardar até sábado o sol e a partir do domingo a chuva e o frio retornando ao estado. Isso aí, vamos ficar atentos. Nos encontramos quando? Segunda-feira estamos aqui. Até lá então. Obrigado, Estael Cias. Agora, a hora certinha, 11 horas e 55 minutos, faltando 5 para o meio-dia. Para quem está chegando agora com a gente nesse feriado, tem muita notícia para vocês. Olhem só. Mais tempo detido. Novas informações sobre a situação do médico gaúcho Victor Sorrentino no Egito. Quando ele poderá voltar ao Brasil? E ainda, a gente vai conversar com uma brasileira que acompanha de perto o caso no país. Como a lei contra o assédio funciona por lá? Falsos policiais. Os bandidos que se vestiam com roupas da Polícia Federal para fazer a limpa do comércio. Onde foi? Como era a ação? Os detalhes da ousadia dos criminosos em seguida. Parece não ter fim. O aglomerômetro disparou na capital. Como controlar as aglomerações e festinhas clandestinas? A terceira onda está chegando. Em seguida, falamos sobre o aglomerômetro. Na verdade, a gente, infelizmente, tem mostrado aí muitas aglomerações num momento extremamente grave da pandemia, mas a gente fala daqui a pouco. 11 horas e 56 minutos, susto e correria. Olha as imagens. Cerca de 300 pessoas fugiram de um frigorífico na cidade de Itapejara, no norte do estado. Por quê? Por causa de um vazamento de amônia. Gabi Leirina.
Isso, André, essas imagens aí que causaram muito pânico, dá uma agonia de poder assistir, né? Aconteceu ontem à noite, por volta das 11h30 da noite, esse frigorífico da Aurora simplesmente teve um vazamento de amônia, as pessoas ficaram desesperadas, saíram correndo porque o odor é muito forte, né, André? E a informação que nós temos é de que 34 pessoas precisaram de atendimento porque inalaram esse gás que é bastante perigoso. Já a gente vai entender o porquê. Informação de hoje é de que 6 pessoas já receberam alta do Hospital Santo Antônio, que fica lá na cidade de Itapejara, mas certamente, vejam só as imagens, conseguem ver pessoas ali que estão no chão, sendo atendidas pelos próprios colegas, né, enquanto aguardavam. Foram 9 ambulâncias do SAMU que tiveram que ser chamadas às pressas, André, até de outras cidades da prefeitura também, porque causou um pânico nesse momento, ninguém sabia o que estava acontecendo, como é que se agia naquele momento, né? Então foi um grande pânico realmente ali, muita tensão entre os funcionários. Dessas 34 pessoas, então, que teriam inalado esse gás, que ele é perigoso, 6 pessoas hoje já receberam alta do hospital e uma ainda, André, segue em estado de observação por lá. O gás de amônia, é importante a gente chamar a atenção, ele é usado na refrigeração, é um frigorífico, imaginamos que tenha que ter uma quantidade muito grande de amônia. Agora, ele atinge tanto a parte da respiração, como os olhos também. Eu lembro que quando eu era pequeno, num congestionamento na BR-116, teve um vazamento de amônia e foi terrível. É terrível a sensação. A minha dúvida, Gabi, e a gente ainda não tem, né, muitos detalhes da empresa, estamos tentando saber, primeiro, o que aconteceu. Foi que tipo de incidente que aconteceu para ter esse vazamento. E segundo, um plano de fuga, né? Será que estavam todos treinados? Pode ser que sim, não sei. A minha dúvida, estavam todos treinados para um plano de fuga num caso de vazamento como esse? Porque a gente vê o desespero das pessoas sem saber o que estava acontecendo dos funcionários, né? André, a gente primeiro agradece a Rádio Tapejara por essas imagens, que nos cederam as imagens aí para a gente poder trazer a informação e a notícia para as pessoas que estão nos acompanhando. No primeiro momento a gente conversou agora há pouco com a produção conversou com a Aurora Alimentos, que nos explicou o seguinte, André, o que teria acontecido por lá, teria sido um vazamento em uma das válvulas que fica na área externa da fábrica. Certo. Pensa só. Aí eles disseram então que os funcionários foram atendidos imediatamente, como eu já trouxe a informação, de 34 que teriam inalado a amônia, 6 já tiveram o estado de alta, né? Ou seja, já foram encaminhados, liberados, e um deles ainda segue em estado de observação. E o local, inclusive, André, já voltou a funcionar hoje. A fábrica já está, o frigorífico já está em funcionamento hoje. A gente conversou também, André, com um especialista, um pneumologista, para entender quais são os perigos da amônia. Vamos ouvir. Os principais efeitos são imediatos na via aérea superior. São os efeitos agudos da amônia. Efeitos de irritação. A pessoa sente congestão, a pessoa sente irritação na garganta, dor ocular, algum pigarro, alguma tosse. Se a amônia é suficiente, intensa, pode atacar o trato respiratório inferior. E aí é o grande problema. Pode dar a chamada pneumonite química, onde é como se tivesse uma inflamação no aparelho respiratório e isso dificulta as trocas respiratórias, ocasionando falta de ar, tosse intensa. Em casos muito graves, a pessoa inclusive precisa de suporte ventilatório, ir para UTI, receber oxigênio e, em casos muito graves, até ventilação mecânica. Não é pouca coisa não, mas ainda bem que foi tudo controlado rapidamente, né? Foi feito o atendimento e essas pessoas estão sendo acompanhadas, né? Quem ainda ficou com alguma, se sentiu, né, prejudicado por causa deste vazamento. Sabemos agora que é uma válvula externa, não sabemos se foi algum carro que bateu ou simplesmente vazou, mas isso aconteceu no norte do estado, Tapejara, né, Gabi? Que eu conheço bem Tapejara, viu? Tenho amigos de lá. É uma cidade que fica muito pertinho de Passo Fundo, viu, André? E tem uma estrada muito bonita que se leva lá, tem muita lavoura de soja por lá, é uma cidade bem bacana. Agora, André, rapidamente, só para trazer informação, a Aurora Alimentos assumiu esse frigorífico tem 2 semanas só, viu? Pouco tempo, talvez antes era esteja... da Agro Daniele. Sim, é uma informação importante. Vamos aguardar. Está aí o nosso espaço sempre aberto para esclarecimentos e acompanhar principalmente o estado de saúde destes funcionários. 12:01 para quem está chegando agora com a gente, preste atenção nesta história aqui. Bandidos se vestiam com as roupas da Polícia Federal para fazer roubos em comércio. Isso aconteceu no sul do estado e as câmeras, elas mostram exatamente como faziam os criminosos.
Isso aconteceu em Dom Pedrito. O Lucas Abate tem algumas informações a respeito, né, de como que estes profissionais do crime agiam no sul do estado, né, Lucas? Pois é, André, cara de pau não tem limite, né? Até a roupa da Polícia Federal, capa de colete à prova de balas, simulando da polícia, tudo isso para dar, digamos, até uma falsa sensação de segurança para as vítimas que não desconfiavam nada quando eles chegavam. Só que, André, quando anunciavam um assalto, mostravam que era uma quadrilha organizada e também bastante, digamos, truculenta, com as pessoas chegavam ali anunciando o assalto. Olha só essas imagens de março, uma mecânica que foi assaltada, foi alvo desses criminosos em Dom Pedrito. Chegaram, colocaram todo mundo no paredão ali, os trabalhadores, os donos da mecânica, mantiveram as pessoas ali por um tempo até sob mira de armas e depois fugiram levando os pertences. A boa notícia é que essa quadrilha, André, já está identificada, já tem criminoso indiciado e ontem uma mulher que seria responsável por esconder as armas, esconder os produtos roubados, foi presa também pela Polícia Civil lá de Dom Pedrito. E como será que foi esta operação da Polícia Civil? Sobre isso nós vamos conversar agora com o delegado Guilherme Fagundes Nunes, delegado de polícia. O senhor me escuta bem, delegado? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, André. Tudo bem? Escuto, sim. Boa tarde aos espectadores do SBT Rio Grande. Delegado, conta pra gente sobre esta operação e uma das coisas que nos chama a atenção são estes uniformes, não sei se eles são falsos ou foram roubados, da Polícia Federal, não é verdade? Pois é, André. Esse fato ocorreu no mês de março aqui em Dom Pedrito e foi em plena luz do dia, ao meio-dia, no horário de funcionamento, né, da mecânica. Eles entraram armados, eram as roupas semelhantes à Polícia Federal, mas na verdade elas são falsas, né? Sim. Capas de colete, balístico, e eles armados, né, com arma de fogo, renderam as vítimas. E um fato bem grave assim para a cidade, né? Mas por sorte não houve danos às vítimas, lesões nem nada, né? Então eles fugiram e já no dia seguinte, também com o apoio da Brigada Militar, que é a nossa parceira em Dom Pedrito, nós conseguimos localizar o imóvel que eles estiveram, né? E também poucos dias depois nós representando ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário também muito sensível, o Ministério Público, né? Deferiram e a gente localizou o veículo que eles utilizavam, que era um veículo roubado na região metropolitana, que estava clonado com placas, né, de outro automóvel. E no prosseguimento das investigações a gente já fechou o inquérito e remetemos indiciando 7 indivíduos. Conseguimos representá-los por 5 prisões preventivas, as quais foram decretadas. Faltam 2. Falta um. 4 foram presos já, um em Alegrete, inclusive um indivíduo que era natural do Alegrete, estava lá no Alegrete, foi preso. Outro em Dom Pedrito e mais 2 em Dom Pedrito, e falta um. Só que a gente remeteu o inquérito e seguiu, porque a gente queria saber onde estavam, né, esses materiais, né, estavam escondidos, seguramente a gente achava que estava em Dom Pedrito. E também, novamente, o setor de investigações da Delegacia de Polícia de Dom Pedrito, incansável no trabalho aí, continuamos investigando até que representamos semana passada por 3 mandados de busca e apreensão. E antes de ontem tivemos êxito em uma das residências alvo dos mandados, localizamos aí todo o material que era utilizado pela quadrilha, né? Delegado, depois a gente até quer saber detalhes dessa quadrilha, se agiam de parte de dentro da cadeia ou não, para a gente saber de onde eles eram também. Só antes do senhor nos responder, eu quero chamar a atenção para nessas imagens, que é o que foi apreendido pela polícia. Vejam, para aí, ó, coletes à prova de bala, algemas, tá? Segue mais um pouquinho, a gente vê outros equipamentos de comunicação. De comunicação. Até um giroflex ali que é utilizado tem um polícia, né? Tem um giroflex aí, as camisas, lembrando que são todas falsas, né? Não é que foi roubado da Polícia Federal, tudo falso. Aí tem as algemas, aí tem relógios, tem dinheiro. E um pingente que a gente suspeita que tenha sido de um roubo ocorrido ano passado em Dom Pedrito, que a gente vai agora chamar as vítimas por aí. E essa quadrilha é da onde? Alguém já com passagem pela polícia? O que vocês conseguiram identificar? São aí da região? Sim, a maioria dos indivíduos tem passagem, né? E eles são liderados por um indivíduo que é natural de Dom Pedrito, que está há muitos anos recolhido ao interior do sistema prisional do Estado, né? Mas infelizmente ele continua aí ordenando esse tipo de ação, né? Do interior do presídio. Mas a gente vem ao longo dos meses aí batendo forte, já fizemos várias prisões, várias apreensões, e devagarzinho a gente está desmantelando aí. Todos os que vêm para trabalhar para esse indivíduo acabam sendo presos. Meu colega Lucas Abate tem uma pergunta para o senhor.
Oi, delegado, boa tarde. A gente está sempre falando dessa situação do crime coordenado de dentro do presídio, mas ainda é muito difícil entender como é que os criminosos fazem isso. Então, delegado, qual que seria a função desse homem que coordenava? Ele planejava, ele ordenava os locais de ataque? Qual que seria o papel desse homem que está preso, mas lá de dentro da cadeia continua coordenando os crimes aqui fora? Pois é, exatamente, ele por já frequentar, infelizmente hoje o indivíduo que entra para o ambiente prisional, ele acaba tendo mais contatos, né, lá dentro, e por ter também conhecimento da cidade, ele consegue capitanear, assim, dirigir essa ação e captar indivíduos que estejam sujeitos a se envolver nesse crime aí, né. Então, é o uso do celular, infelizmente, que ainda é uma realidade no sistema prisional, que é difícil, né, tem muitos arremessos, tem ingresso clandestino, que eventualmente não é possível, né, coibir. Então é um problema aí, que não é só, essa realidade é do Brasil, né, não é municipal, regional, nem o âmbito é nacional, né, é uma pena, né. Delegado, a gente começa com o delegado Guilherme Fagundes Nunes, ele que é responsável por essa investigação no sul do estado, lá em Dom Pedrito, na fronteira, e a gente mostra aí a prisão de integrantes de uma quadrilha que atacava diversas lojas lá na cidade, lá na região, na verdade. A gente está mostrando aqui, delegado, se o senhor puder nos ajudar, é uma mecânica e eles entram com roupas falsificadas da Polícia Federal, que já é para impressionar. Então a gente observa que eles entram, eles chegam primeiro, ali na imagem, chegaram a câmera externa mostrando aí, ó. O momento que eles chegam... E esse ingresso faz com que as vítimas acreditem, né, que sejam polícia, né? E então eles ficam tranquilos até, porque a polícia age, né, tranquila, né? A abordagem policial, ela é técnica. Olha só, olha então, aqui, ó. Olha, desculpa, delegado, só interromper, porque a gente vê que ele foi extremamente bruto, um deles, com uma senhora que estava na oficina. Porque esta aqui é a parte da entrada da oficina. Eles estacionaram o carro aqui e já entram e já começam a apresentar as armas e fazer a mobilização. Nessa oficina, eles roubaram o quê? O senhor tem essa informação aí pra gente, delegado? Eles subtraíram uma quantia de dinheiro que a vítima preferiu não revelar e pertences pessoais, telefones, esses objetos assim, que foi subtraído no dia. Tá certo. Eu agradeço ao senhor Guilherme Fagundes Nunes, delegado de polícia, responsável por esta investigação e prisão de integrantes dessa quadrilha do sul do estado. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor. Obrigado, que agradeço, boa tarde. Muito bem, nós voltamos a falar sobre o caso do médico gaúcho Vitor Sorrentino, lá no Egito, detido depois de uma denúncia de assédio a uma vendedora. A colega Luciane Coleman entrevistou uma brasileira que acompanhou toda esta mobilização e a reportagem a gente vai acompanhar agora. Oi, André, tudo bem? Eu acabei de conversar com a Mayara Carmo, uma brasileira que mora há 6 anos no Cairo, no Egito. Ela trabalha em agência de turismo e também é editora do blog Vida no Egito. E ela participou de toda a mobilização entre brasileiros e egípcios para denunciar o caso de assédio envolvendo o médico Vitor Sorrentino. Sobre isso, André, é importante a gente reforçar e informar as pessoas que no ano passado o país ele teve 2 casos muito emblemáticos. Um deles envolvendo um estudante com mais de 50 denúncias de assédio, inclusive de estupro, dentro de uma universidade. E depois, a denúncia de um estupro coletivo envolvendo 5 jovens contra uma menina, que ocorreu, na verdade, em 2014. Então, o país ele está nessa onda para ocorrer as denúncias de assédio, de violência sexual contra as mulheres. E o caso do médico brasileiro ocorreu justamente dentro deste contexto histórico lá no Egito. Não é só você ter sua cara estampada em milhares de lugares. A vergonha que essa moça tá. Quando ela usa o lenço, quer dizer que ela é uma pessoa mais devota à religião. Ela tem ela se cobre e tudo. E tem um erro que ele comete muito grave no segundo vídeo, que é de tocar nela. Ele toca nela várias vezes. E isso não pode dentro do Islã. A não ser que a pessoa ela te dê abertura para isso. E claramente ela não deu.
Comecei num processo assim de marcar vários amigos que eu conheci aqui no Egito, que falavam português. E a partir do momento que chegou nos ativistas egípcios, aí foi que foi se espalhando no Egito, porque aí o vídeo estava em árabe e em inglês. Então aí os egípcios conseguiam entender o conteúdo que estava no vídeo, e aí a coisa reverberou de uma forma imensa. Brasileiros começaram denunciando e depois que os egípcios entraram após as traduções. Então, duas nações se uniram para fazer aquela denúncia. Não é porque aconteceu isso com o Victor Sorrentino e ele é um brasileiro, um estrangeiro, que a gente vai endeusar e dizer que o Egito não tem assédio. Não, isso é uma mentira. Está melhorando para o lado da mulher a questão das leis, desde os 2 episódios que ocorreram ano passado. Agora a lei faz o seguinte, protege a identidade da vítima. Então existe aquela dúvida assim, eu sou uma mulher estrangeira, estou num país que não é meu, eu não sei como a lei não funciona e não sei se eu posso denunciar. Eu disse, mas é claro que você pode. Nossa, excelente, Lu Coleman, que entrevistou com essa brasileira há 6 anos vivendo no Egito, né, Lu? E que pôde esclarecer alguns pontos, porque, na verdade, quando a gente tenta informações, com a própria Embaixada do Brasil, né, com o Itamaraty, a gente... Até pelo sigilo à informação, a gente não tem oficialmente muitos detalhes da situação neste momento, né, Gabi? Do que está acontecendo. Mas pela repercussão, foi decidido, né, que ele fica mais 15 dias. Não sabemos se isso conta do domingo passado ou se foi uma decisão de quarta-feira para frente. Então, são coisas que a gente ainda tem dúvidas. Há algo que está sendo levado, né, Gabi, em consideração, primeiro com relação a esta senhora, a atendente, e o outro ponto, o outro vértice da investigação que acontece é o fato de ter atingido não só esta senhora, essa atendente, mas a sociedade de um modo geral, porque pelas leis estabelecidas lá no Egito, o fato dele generalizar, né, digamos assim, ele atinge a sociedade, uma sociedade que... Por exemplo, o fato dele ter tocado, né, a maneira como ele falou, com uma senhora que está vestida, com o lenço, que significa que é uma pessoa extremamente ligada às questões religiosas. Então, mais ainda ele teria que respeitar. E ele não respeitando esta moça, automaticamente não está respeitando a sociedade muçulmana. E é isso tudo que está sendo levado em consideração neste momento, né, Gabi? Muito grave, muito delicada a situação, André. A gente daqui tenta entender como é o passo a passo, o que vai acontecer. A nossa única fonte mais perto, digamos assim, é a família do próprio médico, que é gaúcho, né, o Victor Sorrentino. Então, portanto, a gente está acompanhando o que nas redes sociais eles andam dizendo. E no caso, então, hoje, a última informação que a gente tem, a mais atualizada, é a partir de um story que foi compartilhado pela irmã do Victor, que é a Patrícia Sorrentino, e que ela diz que o Victor está... atendendo, né, está colaborando lá com as autoridades egípcias, ou seja, a gente não tem noção, ideia de exatamente onde ele esteja, qual é a situação que ele está nesse momento, mas ele continua detido lá no Egito e que ele está, então, colaborando, que a família também não tem muitas informações e assim que eles tiverem mais novidades, eles vão compartilhando. A gente tem, então, essa informação que você trouxe, de que o Victor vai continuar pelo menos 15 dias lá. Temos essa dúvida também, né, André, de saber se vale já desde o domingo, que foi quando ele foi detido e foi levado para trazer declarações, para se explicar. O fato, né, André, é que é uma situação muito delicada. Eu fiquei ouvindo ali, né, o relato desta entrevistada, que a Lu conseguiu conversar com ela. E olha, vergonha, né, André? Imagina só ter o seu rosto exposto, a mulher sendo tratada daquela forma para o mundo inteiro, né, André? Não há dúvida disso. É assim, tem a questão da atendente, tem a questão da própria loja. Eu li em algum lugar, Gabi, que o proprietário, né, desta loja, também a loja, de certa maneira, foi atingida. Então, aí começa também... Prejuízos na loja, né, André? Exatamente, aí começa a repercussão. Agora, que isto sirva, primeira coisa, né, Gabi, é um
tipo o que foi chamado por ele. Eu não gosto nem de repetir o termo brincadeira. Esta manifestação dele contra esta moça, que sirva de exemplo que isto, em lugar algum no mundo, mesmo aqui no Brasil, não tem essa no meu país, não. Não, isto é princípio básico de respeito ao outro. Começa por aí. Agora, vejam a gravidade da situação, porque no Egito, Gabi, né, os muçulmanos, sabemos que a Bíblia dos muçulmanos é o Corão, o Alcorão. Sim. A partir dali que é retirada, né, toda aquela base jurídica de defesa do cidadão e de ordem, né, que a gente pode dizer o Código Civil, Código Criminal, são preceitos retirados e conceitos do Corão, que é a chamada a Sharia. Então, vejam que é extremamente sério. Eles levam a religião como algo muito mais sério do que outros países. Enfim, é o sistema deles, é a cultura deles e, por isso, a necessidade da gente sempre, obviamente, respeitar ainda muito mais. Então, aquela atendente que estava ali com o turbante, né? A questão do toque, isto é algo que para eles é inaceitável. É inaceitável porque a simbologia que isto tem é também um recado. É um recado de dizer para que a pessoa respeite, para que a pessoa não se aproxime. E em muitas situações a gente não deve nem olhar quando uma pessoa está com essas vestes. Então vejam só a gravidade de como isso está sendo conduzido. E por isso a família está contratando também lá um advogado para que possa atuar junto a esse caso, né, Gabi? Pois é, André, tem tantas coisas, tantas formas de olhar esse caso, mas assim, ó, eu não vou nem entrar no caso do machismo, né, André? Porque isso, assim, esse comportamento, essa brincadeira, como a gente fala aqui, não foi uma brincadeira, foi uma manifestação de muito mau gosto, totalmente infeliz por parte do Dr. Victor Sorrentino. E isso representa a cultura machista que todos nós fomos criados. Isso não precisamos nem entrar nesse assunto, a gente poderia ficar até amanhã conversando sobre isso. Ficaríamos conversando horas a respeito. Exatamente. Mas esse tipo de comportamento, André, a gente não pode mais aceitar que continue. Ele não pode mais se perpetuar. Nem no Egito, em lugar algum. André. Exatamente. Em lugar algum. Em lugar algum. E aí entra o segundo detalhe que eu acho que é bem importante também, que é o fato do seguinte, ele é um influenciador digital, certo? Além de ser um médico, ele também ele é está sendo considerado digital. muito isso, né? Exatamente. Então, como é que ele vai influenciar? Como é que ele vai para um país que ele, teoricamente, não é o dele? Ele tem que se informar sobre como é que funcionam também as ordens, as leis, e, enfim, isso também me chama atenção, né, André? Ele teria condições de poder saber como é que deve se comportar fora daqui. Tá certo. Obrigado, Gabi Lerina. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Meio-dia e 19 minutos. Agora tem um recado muito importante e a gente dá as boas-vindas a Sorri Fácil. É um recado da doutora Luciane, né, Lu? Você já se perguntou por que implante? Eu sou a doutora Luciana Kremer e quero falar com você que sofre com a perda de dentes e tem vergonha de sorrir. Você sempre se pergunta se o implante dentário é para você? Se vai doer? Se é muito complicado? De 7 a 12 de junho, a Sorri Fácil vai responder todas essas perguntas. Venha conhecer e entender todos os detalhes sobre o implante e ter a certeza de que sim, o implante dentário é para você. Estaremos te esperando com atendimento especial entre os dias 7 e 12 de junho e no sábado com horário estendido até às 18 horas para receber quem não tem tempo durante a semana. Não perca a chance de ter o seu sorriso de volta. Agende agora a sua avaliação. Ligue 0800 600 3130. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Bem-vindos aos amigos aí da Sorri Fácil. Agora, meio-dia e 20 minutos, 18 graus a temperatura em Porto Alegre. Vamos falar de esporte? Tem Copa América chegando, seleção brasileira aqui na capital para o jogo das eliminatórias e Copa do Brasil. O Grêmio começou bem, Matheus Schenck. E cadê o Jeremias Werneck? Matheus Schenck, muito bom te ver junto com a gente aqui no estúdio. Lembrando sempre que falamos para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, meus irmãos Matheus e G, como diz o Glauco, GG. Olha o sorrisão dele ali, Jeremias, o sorriso da Sorri Fácil, hein, ô Jeremias Werneck? O Grêmio conseguiu, né? Conseguiu uma boa vitória, né? Ontem na Copa do Brasil venceu o Brasiliense por 2-0. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse jogo. Mas antes, a gente vai te mostrar como que a Dani Hill acompanhou essa partida sob pressão.
De um lado, os veteranos do Brasiliense, e de outro lado, essa veterana que vos fala, Dani Hill, veterana na arquibancada Grenal. Que panela velha é que faz comida boa, a gente já sabe. Agora, qual panela velha será que vai se dar melhor hoje? Brasiliense ou Dani Hill? Thiago Nunes, Ferreirinha, Diego Souza, Rafinha, tudo com Covid. Não vai ser fácil. Sem o Breno, nosso treinador optou pelo Paulo Vitor no gol, que não agradou em nada a torcida. Então, cada escanteio, uma tacardia. Essa panela aqui, ó, não tá com nada. Vou trocar de panela. Vai ser na pressão. Ricardinho, eu sabia que trocar a panela ia dar sorte. Mentira! 1-0 Grêmio. Olha o barulhinho. É na pressão, no comecinho do segundo tempo, Jean-Pierre, 2-0. É, a veterana aqui se deu melhor nesse jogo. 2-0 pro Grêmio. E foi na pressão. Foi na pressão, André Har e Jeremias Werneck. O Grêmio consegue uma vitória importante para conseguir uma tranquilidade, né, Jeremias? O Grêmio que pressionou o Sucuri foi bem, né, Jeremias? Só dele responder, eu entendi porque ele não falou até agora. Ele estava com uma cuia muito charmosa ali, que é a cuia do mate, tava né? Mesmo, olha. É a do mate, mas colocou aí uma erva gaúcha. Erva gaúcha, não? Não, mas é chimarrão normal. Sim, não, chimarrão normal, mas não é a bomba do mate, tradicional mate uruguai, argentino? É, né? É isso aí. Clima de Copa América. Diga lá, Jeremias. Ô, Schenck, André, uma vitória importante, principalmente pelo contexto, né? O Grêmio com muitos casos de Covid, então o adversário mesmo com um goleiro aí, que é um goleiro diferente, mas é uma vitória importante por conta da circunstância, dos vários casos de Covid. E alguns destaques bem legais, né, Schenck? O Ricardinho, né? Foi bem. Ricardinho foi bem também. Jonathan Robert, pelo menos, não perdeu aquele gol que o Ricardinho perdeu, né? A gente tá vendo agora. Inacreditável aquele gol. Já a gente vai chegar, André, daqui a pouco a gente vai chegar num lance que eu quero que você pare e veja o que aconteceu. Daqui a pouquinho. Esse é o segundo gol do Jean-Pierre. O Grêmio que vence por 2-0 de semana que vem, quinta-feira, o jogo de volta. Aí um gol claro perdido pelo Brasiliense. Mas olha aí, André. Olha esse gol. Não. Olha isso. Mas aí tu vai dizer, essa até tu fazia, né? Eu também acho que eu fazia. Eu acho que faria mesmo. Não vai essa, Jeremias. Não vem, obrigado, viu, Jeremias? Valeu. Não, mas é difícil, a gente olhando assim. É porque às vezes um toquezinho, né? E quando a bola vê, ela... dá pra culpar o gramado, o gramado. O gramado devia estar ruim ali. Pode ser. Mas o Grêmio venceu ontem e hoje tem Inter, sim. O Inter visita às 7 da noite o Vitória da Bahia, lá em Salvador, no estádio Barradão. Inter que deve ter novidades para essa escalação. Daqui a pouquinho a gente vai ver a escalação na tela. Inter com novidades e pode ter gente saindo, meu caro Jeremias Werneck. Movimentada a coisa do lado do Inter. A informação é a seguinte, o Johnny deve começar o jogo hoje, porque o Lindoso tem uma negociação em andamento, o Rodrigo Lindoso, que começou o jogo do final de semana no Campeonato Brasileiro, e a gente está falando do Johnny e do Lindoso, é bom lembrar, porque o Dourado está lesionado, né? Sim, verdade. A gente está vendo aí a escalação do Inter provável, com o Johnny no meio de campo e também a volta do Patrick, né? Patrick retornando aí depois de um tempo lesionado. E a gente viu nas imagens ali, um outro cara que está perto de voltar é o Bosquilha, né, Jeremias? Bosquilha voltando depois de 7 meses, deve ficar no banco de hoje. A partida contra o Vitória, Inter e Vitória, Vitória e Inter. Jeremias, o Inter precisa de uma vitória, Jeremias. O Inter precisa de uma vitória contra o Vitória. Precisa sim, precisa, porque só ganhou uma das últimas 6 partidas. E por mais que o Inter diga, não, a gente tem convicção, o Ramires é o nosso treinador, se não ganhar, Schenck. É isso aí. Se não ganhar, meu amigo. É pressão. Pressure, under pressure. Daqui a pouquinho a gente fala mais de esporte, porque também tem Copa América e eliminatórias vindo aí. André Har tem muito esporte nessa semana pra gente.
Tá certo, então. Obrigado, Matheus Schenck e Jeremias Werneck, saboreando um delicioso mate. E aí? Lembrando sempre, falamos para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. 12h e 26 minutos, atenção, notícia de agora de manhã. Os bombeiros confirmaram a morte de uma criança no desabamento de um prédio. Isso foi no Rio de Janeiro, nesta madrugada. Nós vamos falar agora ao vivo com a colega, repórter Branca Andrade, que está no local do desabamento, lá no Rio de Janeiro. Rio das Pedras, a região que fica na zona oeste da cidade, da capital carioca. O que já sabemos sobre esse acidente, esse incidente? Boa tarde, muito obrigado por conversar com o SBT aqui no Rio Grande do Sul. Boa tarde, André. Olha, nós estamos acompanhando aqui o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil, que começou por volta das 3 horas da manhã. Tão logo foram acionados, né? Assim que o prédio de 4 andares caiu. O prédio fica numa região chamada Rio das Pedras, é uma comunidade conhecida aqui na zona oeste do Rio de Janeiro e é conhecida exatamente por ter construções irregulares em peso. Por enquanto, uma criança de cerca de 3 anos morreu, do sexo feminino. 4 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital. A última vítima chegou a ficar 6 horas embaixo dos escombros e foi removida de helicóptero para o Hospital Miguel Couto, que fica na zona sul do Rio de Janeiro, e está recebendo atendimentos agora. E nesse momento, André, o pessoal das equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil começaram a se agitar, porque existe a possibilidade, a informação de que uma vítima do sexo masculino esteja ainda embaixo dos escombros, seria o pai da criança de 3 anos, cujo nome ainda não foi divulgado, né? E a gente não sabe se essa vítima está aqui com vida ou não. O Corpo de Bombeiros não confirma nenhuma informação. Nesse momento, as equipes começaram a se agitar ali e existe a possibilidade, a expectativa de que essa vítima seja retirada agora aqui dos escombros e a gente possa acompanhar esse momento. Um momento muito triste, porque esse local já está passando por isso. A gente tem que lembrar, né, que em Muzema, um bairro próximo, a gente teve no ano passado 24 mortos, exatamente por conta de um desmoronamento de um prédio cuja construção era irregular. André? Branca, só para atualizar, para quem não acompanhou, foi ontem por volta de 11h, meia-noite, os moradores começaram a ouvir estouros, né, começaram a ouvir barulhos. E a partir daí, então, houve o desmoronamento. Se tu pudesse só mostrar para a gente exatamente o local do prédio, porque o prédio ele caiu e atingiu prédios próximos, não é verdade? André, olha, o prédio ele fica exatamente aqui à direita da imagem da câmera. Certo. Eu não sei se a gente consegue aproximar a imagem o suficiente para que você possa ver, mas se você puder observar, dá para perceber que cada prédio é colado um no outro, né? É como se eles fossem um dominó. Certo. Quando um cai, realmente acaba abalando a estrutura do outro. Mas ainda não há essa confirmação da Defesa Civil de que essa estrutura dos prédios vizinhos foi abalada, de fato, né? E que esses moradores que estão aqui ainda tenham que ser removidos. Mas existe sim essa preocupação exatamente por conta desse histórico daqui da localidade de ter tantas construções irregulares, né, aqui. E, Branca, nós estamos ao vivo conversando com a Branca Andrade, direto da zona oeste do Rio de Janeiro, nossa colega no Rio, que está aí compartilhando com a gente dessa mais uma tragédia lá no Rio de Janeiro, a queda de um edifício de cerca de 3, 4 andares. É uma região com prédios irregulares. E agora a pergunta que a gente faz, Branca Andrade, o que vai acontecer com esses moradores? Porque provavelmente esses prédios vão ser interditados, né? Sim, André, os prédios serão interditados, esses sobreviventes não terão para onde voltar. A prefeitura, o prefeito Eduardo Paes já esteve aqui hoje, ainda não foi confirmada nenhuma informação de que essas famílias serão removidas para algum local, algum abrigo, né? Mas a gente imagina que a assistência social da prefeitura vá prestar esse serviço e vá também oferecer o aluguel social, né? Que é a alternativa que sempre é oferecida quando esse tipo de tragédia acontece aqui no Rio de Janeiro. Ô, Branca, a gente consegue... até o momento, as informações... o corpo está saindo nesse momento. É isso que eu ia... Olha ali, nesse atenção. Nesse momento, o corpo da vítima. Pode seguir com a narração daí, Branca.
Estamos mostrando ao vivo, direto do Rio de Janeiro, tirando o corpo. Ainda sem confirmação, né, de informação. A gente não tinha essa confirmação, a gente perguntava aqui para as equipes e eles diziam que não poderiam dizer nada, mas nesse momento está confirmada, a gente mostra agora nas imagens a retirada dessa vítima do sexo masculino. Provavelmente, ainda não temos a identificação, o nome, né, mas provavelmente o pai dessa criança de 3 anos. É importante lembrar que uma das 4 vítimas feridas foi a mãe. A gente não sabe, André, se essa mãe sabe já da morte da filha. Sim. É uma família, né, que foi dizimada, né, por conta de uma tragédia. Eles moravam numa construção que sim, pode ser irregular, mas era a casa deles, era onde eles podiam pagar, né? E nesse momento o que a gente pode ver é esse resultado, né? É praticamente uma repetição do que aconteceu na Muzema no ano passado, com 24 mortos. Agora em menor escala, mas ainda assim, mais uma dor, né, pra gente que mora aqui no Rio de Janeiro e vê que parece que não tem solução, né? A construção irregular continua fazendo parte da realidade do carioca. Branca Andrade, nós, 12h32, o SBT Rio Grande, em colaboração, recebendo a colaboração do SBT no Rio de Janeiro. Estamos mostrando ao vivo, a repórter Branca Andrade está na zona oeste do Rio de Janeiro, onde aconteceu um desabamento de um prédio, está aí a imagem de um prédio, e nós temos agora a confirmação, mostramos aí, infelizmente, a retirada do corpo, que pelo que a gente conclui é o corpo do pai de uma menina que também morreu nessa tragédia no Rio de Janeiro. A mãe desta criança, só repete para o nosso telespectador, a gente mostrou, Branca, a foto dela com a menina no colo. Qual é a situação dela? Está hospitalizada? Ela foi levada para o Hospital Lourenço Jorge, que é o hospital que fica aqui na Barra da Tijuca, e já foi liberada. Certo. E posteriormente foi levada mais uma vítima do sexo feminino de helicóptero para o Hospital Miguel Couto. Eu vou passar aqui a identificação deles para você nesse minuto. Nathaniela de Souza Gomes, de 27 anos. Antônia de Souza, de 35 anos. Jonas de Souza, de 29 anos, que foram socorridos e levados para o Hospital Lourenço Jorge. E a vítima de 28 anos, a Kiara, foi levada para o Hospital Miguel Couto, ficou 6 horas embaixo dos escombros e está recebendo atendimento nesse momento. 12h34, o SBT Rio Grande, o SBT News também está mostrando nesse momento, acompanhando desde a madrugada o que acontece lá no Rio de Janeiro. A colega Branca Andrade está na Zona Oeste. Só repete para a gente, para quem está chegando agora com a gente, Branca, por favor, as informações, o local, o que é que aconteceu e qual é a situação desse momento para quem está acompanhando agora mais uma tragédia no Rio de Janeiro. Olha, lamentavelmente, André, para quem ligou os televisores agora, né? O que aconteceu é que de madrugada vizinhos começaram a ouvir os primeiros estalos, né? E 3 horas da manhã, esse prédio de 4 andares desabou. E desse desabamento, nessa área de Rio das Pedras, que é uma área conhecida por ter muitas construções irregulares, uma criança morreu e 4 pessoas ficaram feridas. E agora a gente acaba de presenciar aqui ao vivo a retirada de mais uma vítima, a vítima do sexo masculino. Ainda não temos a identificação desse homem, não se sabe se mas é o pai. Possivelmente é o pai dessa criança de 3 anos. E, Branca, há possibilidade de outras pessoas, porque a gente vê um número muito grande de bombeiros que estão todos, né, mobilizados para tentar localizar outras pessoas. Existe ainda essa possibilidade de outras pessoas nos escombros? Olha, André, nesse momento não existe essa possibilidade. Quando o Corpo de Bombeiros chegou aqui, a primeira informação era de que haveria 12 pessoas dentro do prédio. Certo. Mas ao longo das escavações e ao longo das apurações das informações, o Corpo de Bombeiros confirmou que seriam inicialmente 3 vítimas, né? Mas aí depois a 4ª vítima ferida apareceu e a criança morta. Havia ainda essa informação não confirmada, né, de mais um homem nos escombros, e agora nós podemos revelar que essa informação não confirmada está, infelizmente,
confirmada a partir de agora, André. Branca Andrade, só para a gente encerrar, esses bombeiros que estão aqui subindo, aqui do lado esquerdo da tela, aqui não é o local do desabamento. O local do desabamento é no lado direito. Aqui foi um prédio, uma parte do prédio que foi atingida, né? Aqui sim, do lado direito, e agradeço ao cinegrafista, que eu acho que ele está me acompanhando e está conseguindo mostrar para a gente. Aqui sim, onde está esse bombeiro, esse sim é o prédio que desabou e parte foi projetada, portanto, para frente, atingindo o edifício que está bem ali do outro lado da rua, onde estão os bombeiros nesse momento ali reunidos, também fazendo as operações de rescaldo, né? Deste prédio que desabou e parte de outros prédios que foram destruídos. A gente vê, ó, ali os buracos, né, na fachada. Esse é o edifício da frente que teve aí atingido. Muito obrigado mais uma vez ao teu cinegrafista que está acompanhando aqui a nossa narração. Nós podemos mostrar aqui os buracos, né, provocados em prédios da frente, porque pedaços do concreto foram atingidos com este desabamento lá no Rio de Janeiro. Eu quero agradecer muito ao SBT do Rio de Janeiro, a Branca Andrade, que está no local na Zona Oeste, agradecer por essa participação ao vivo aqui com a gente, atualizando todas as informações sobre mais esta tragédia aí na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com o desabamento de um prédio. Obrigado, Branca Andrade. Aí a colega. Obrigada, André. Muito bem. Obrigado por ter conversado aí com os gaúchos e no sbtnews.com.br. Também está acompanhando online o que aconteceu nesta madrugada lá no Rio de Janeiro. 12h37 agora. Vingança planejada. 3 pessoas da mesma família foram presas. Eles planejavam uma chacina na Serra Gaúcha. Qual os motivos? Quem eram os alvos? No esporte, a Copa América está chegando e a seleção já está entre nós. Como foi o primeiro dia dos craques na capital? E ainda, os gols da vitória tricolor e os preparativos para a noite colorada. É assunto que não falta, hein? Temos muitas informações até 1h da tarde. Bom, então, pessoal, quando a gente fala em amor, a gente fala em inspiração. Aquela inspiração que nos faz ser o melhor de nós mesmos, que nos faz acreditar na felicidade só de ver o sorriso de quem amamos. E o Sim de Lojas Porto Alegre quer relembrar a todos que o Dia dos Namorados, que em breve está chegando aí, fica ainda especial e marcante quando você presenteia quem faz o seu coração bater mais forte. Desde os presentes mais simbólicos até os mais extravagantes. O que importa é viver esta data com as sensações inexplicavelmente inesquecíveis que só a paixão provoca em cada um de nós. Ainda mais neste friozinho, não é verdade? Sim de Lojas Porto Alegre, comemorando o Dia dos Namorados junto com você e com todos os eternos namorados. Muito bem, agora 12h40, meio-dia e 39, quase meio-dia e 40, quase faltando aí 20 para 1. Você já ouviu falar em impostômetro, não é verdade? O impostômetro, aquele valor que a gente paga de impostos, o vacinômetro, né, controlando ali o número de pessoas vacinadas. E agora a gente lança aqui o aglomerômetro. Aglomerações. Olha aí, esse é o número de aglomerações oficiais aqui em Porto Alegre. Dá uma olhadinha. Ó, aglomerômetro. 1.639 ocorrências, aglomerações em plena pandemia. 1 ano e 3 meses de pandemia e ainda assim a população insiste em desrespeitar o chamado distanciamento. Até o dia 17 de maio, a Guarda Municipal de Porto Alegre contabilizou 1.639 ocorrências, ou seja, 1.639 aglomerações. O que falta acontecer para que as pessoas entendam de fato a gravidade da maior crise sanitária? Falta de leitos hospitalares. Isso nunca vivemos na história e estamos vivendo agora, já há mais de 1 ano. Hoje tem feriado, ontem de noite o que eu vi de movimentação de carros por aí é ou não é verdade? De pessoas próximas aglomeradas. Sobre o trabalho de fiscalização, a gente vai conversar agora com o comandante da Guarda Municipal, o Marcelo Nascimento. O senhor me escuta bem, comandante? Boa tarde, obrigado mais uma vez por atender o SBT.
Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de falarmos com a nossa sociedade. E realmente, nós estamos... Antes, André, é sempre importante falar, né? Não é apenas um trabalho da Guarda Municipal. Sim. Mas é um esforço conjunto de todo o poder público que está visando a segurança sanitária da população para que a gente tenha um retorno, né, das nossas atividades econômicas e do nosso convívio social da forma mais segura possível. Agora, a gente percebe que essas aglomerações, comandante, e por exemplo hoje, se a gente passar ali na Orla do Guaíba, tem gente aglomerada. Passei de manhã, já vi um monte de gente muito próxima. Eu sei que vão dizer, mas André, por favor, tem sol, tem isso, tem aquilo, as pessoas precisam sair. É verdade, mas é importante o bom senso nesse momento também. Agora, eu acho que acontece com Porto Alegre, comandante, o que acontece em outras cidades. A falta de pessoas, de pessoal, de guardas para fazer a fiscalização. Como é que vocês fazem para enfrentar essa dificuldade que ela, de fato, ela existe? Realmente, André, a falta de efetivo é um problema que atinge o poder público como um todo, não é exclusivo da Guarda Municipal. Mas para isso não é desculpa, né? A aplicação dos nossos servidores, em prol da bem comum da sociedade, em prol a aplicação ela é infinita. Nós estaremos nas ruas todos os dias, 24 horas. Comandante, a gente teve um corte. Por dia, Comandante, acho que a gente vai refazer o contato com o senhor, porque teve um corte na nossa conversa. A gente vai rapidamente refazer. Estamos vendo aí algumas das imagens de aglomerações. Uma delas foi no domingo. A gente mostrou aqui na Zona Sul, aqui de Porto Alegre, onde até o Lucas Abate esteve ontem lá. A gente mostrou, inclusive, uma viatura da Brigada Militar que foi chamada para dispersar. Aí, ó. Foi dispersada chamada para dispersar a aglomeração e, no fim, entraram na roda lá de samba e estava até um pandeiro dentro da viatura da Brigada Militar. Sim, isso aconteceu aqui em Porto Alegre, agora no final de semana. O Lucas está me acompanhando, o Lucas esteve lá, aí subiu ali na lateral da viatura o cantor com o microfone e a festa rolando. Inclusive, esses são 3 soldados da Brigada Militar que foram afastados para uma investigação. Mas, de fato, isso acontece e envolve todas as classes sociais, né, Lucas? Em todos os bairros, pessoas, né, de todos os níveis possíveis. Tem, infelizmente, um grupo que não está nem aí e não está preocupado em se aglomerar ou não, uma vez que a ciência comprova que mais importante do que qualquer outro cuidado é o distanciamento entre as pessoas. Não é verdade, Lucas? E, André, aglomeração não é só a festa, não é só a balada, não é só aquela junção que muitas vezes tem na rua. Tem várias irregularidades que acontecem, por exemplo, daqui a pouco um restaurante que está mais cheio do que o permitido, uma academia que não está seguindo todos os protocolos. E até nesse ponto que eu queria questionar ao comandante da Guarda, André, para saber como é que está sendo a fiscalização desses outros locais em que se tem protocolos até bastante específicos, que por vezes geram muitas dúvidas. Como é que é a abordagem da Guarda, dos fiscais nessas regiões? Alô, vocês me escutam agora? Oi, o senhor conseguiu ouvir a pergunta do Lucas? Agora escutamos bem. Certo. André, como eu estava dizendo, antes de responder o Lucas, tu tens toda a razão, tá? Desde o início da pandemia, nós temos afirmado que os protocolos estão aí, a fiscalização está na rua, mas a colaboração da população é fundamental para que a gente vença esse desafio. E com relação às fiscalizações nos estabelecimentos, no setor econômico, a Guarda Municipal tem tido um olhar muito atento com relação a isso, justamente para proteger a população, né, para que a gente, né, estanque a propagação deste vírus e que o setor econômico tenha também essa retomada de forma segura. Ou seja, a Guarda Municipal está orientada, todos os agentes estão orientados para, durante o seu trabalho regular, durante os patrulhamentos, se observarem qualquer situação que ponha em risco a segurança sanitária da população, eles vão agir, usando sempre o princípio do escalonamento de força, com orientação, e, se necessário, aplicar multas e podendo até conduzir à delegacia de polícia se for necessário. Nós estamos atentos a todas as situações que possam pôr em risco a população. Com relação às aglomerações, esse movimento espontâneo das pessoas pelas ruas, a gente pede, né, que as pessoas tenham a sensibilidade de saber
e não é o momento de confraternizarmos, não é o momento de termos aquele convívio social que nós tínhamos antes da pandemia, que as pessoas tenham as medidas sanitárias como a rotina diária do seu dia a dia, mas nós estamos nas ruas justamente para isso, para proteger a população. Não vamos nos furtar dessa missão e só vamos parar quando essa pandemia acabar. Tá certo. A população pode continuar contando com a Guarda Municipal e com todos os outros órgãos de fiscalização. Muito bem, a gente conversou com o comandante Marcelo Nascimento, da Guarda Municipal de Porto Alegre. A gente vai continuar acompanhando os trabalhos e lembrando as pessoas, né? Feriado, final de semana chegando, por favor, que mantenham, né, os cuidados, é isso que a gente pede. Muito obrigado mais uma vez ao senhor e a todos os seus comandados aí, a nossa saudação por esse trabalho que tem já, imaginem, já 1 ano e 3 meses aí de pandemia que a gente vem enfrentando. Põe aí o aglomerômetro na tela para a gente mostrar até o dia 17 de maio, 1.639 ocorrências. Tá? 1.639. E a gente vai continuar acompanhando o número de aglomerações e pedindo para que as pessoas tenham, né, responsabilidade. 12h47. A pandemia do novo coronavírus evidencia a necessária revisão de planejamento administrativo, projetos e planos orçamentários, valorização e atenção a tudo que envolve a priorização à vida. Desta forma, reivindicamos aos gestores públicos e privados valorização, respeito, segurança e condições adequadas de trabalho aos médicos, reconhecimento ao trabalho incansável dos profissionais e investimento nesta área significa promover a saúde e buscar a preservação da vida. Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, 12h47. Agora, uma lanchonete pegou fogo na manhã de hoje em Alvorada. O que é que aconteceu? Nossa, que chama escura. Não foi pouca coisa não, hein, Gabi? Que chama alta, né, André? Assustou Nossa. Quem passava pelo local. Pois é, isso aconteceu na região metropolitana. Essa lanchonete, aliás, nova, viu, André? Ela inaugurou na segunda-feira e já teve esse baita prejuízo. A gente entrou em contato com o Corpo de Bombeiros da cidade, que informou... as chamas começaram por volta das 7h30 da manhã. Em nota, a rede falou que o problema foi no gerador de energia e que no momento do incidente a unidade estava fechada, portanto, felizmente, nenhum funcionário e nenhum cliente ficou ferido, ainda bem. Mas olha só o susto, né, André? E essa cor escura aí deve ser o óleo diesel, né? O óleo do gerador, que eles funcionam a óleo para ter sido essa cor assim escura, certamente é o óleo queimado ali. Mas que coisa, lamentável. Inaugurada recente, Segunda-feira, André. Nossa. Muito Isto azar, hoje né? De manhã. Hoje pela manhã, isso aí. O Corpo de Bombeiros foi chamado, né? E aí, por volta das 7h30 da manhã, começou essas chamas aí, assustando todo mundo que passava pelo local. Como eu disse, felizmente ninguém se feriu, a lanchonete estava fechada. E a rede informou que foi um problema, então, no gerador de energia da lanchonete. André, e a rede vai abrir, inclusive, vai voltar a abrir assim que eles fizerem aí a substituição nessa peça. Até porque ela é mais afastada do prédio, né? Foi mais na parte de trás, onde fica ali o gerador de energia. 12h49, você vai ver depois do intervalo Porto Alegre que doa. É a campanha do Agasalho 2021 e as coletas estão acontecendo, né? O recebimento das doações em 12 pontos aqui em Porto Alegre. Já já a gente vai explicar onde e você vai ver também. Seleção brasileira na capital gaúcha para as eliminatórias da Copa. O que a gente pode esperar de Tite, hein? Logo depois do intervalo, fique aí rapidinho. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 12h53. O assunto agora é solidariedade aqui no SBT Rio Grande. Porque nós vamos conversar com a primeira-dama de Porto Alegre, que é uma das coordenadoras da campanha do Agasalho. E a gente vai conversar com ela, primeira-dama Valéria Leopoldino. A senhora me escuta bem? Boa tarde, um prazer conversar com a senhora. Pela primeira vez conversamos, é uma satisfação recebê-la aqui no SBT Rio Grande. Boa tarde, André. Te ouço bem, tenha certeza que a satisfação é minha e é uma honra poder falar nesse espaço. A gente quer saber quem pode doar, o que doar e como doar. Importante que esse ano, devido à pandemia, é uma campanha diferente, né, primeira-dama? Isso, André. A gente está fazendo uma campanha que ela é muito voltada à parte da solidariedade, que aquela doação
ela seja feita realmente aquela doação com o coração, não aquela coisa que funciona como um descarte, né? Então, tentar, o apelo que a gente faz é que quando você for pegar aquela roupa, você pegue aquela que realmente possa aquecer os nossos irmãos. Então, um casaco, uma manta, capuz, meias, calça jeans. Porque o que a gente está fazendo diferente, André? Eu não estou preocupada, nós não estamos preocupados com o número de peças. Se você me perguntar, Valéria, quantas... Não, porque eu não vou contar o biquíni, aquela lingerie. A gente está realmente se preocupando em doar o que vai aquecer. Então, pela qualidade. Então, nosso pessoal que está fazendo a triagem, com muito carinho, com muito respeito, esperando aquelas 72 horas da quarentena, está sendo preparado por gênero, né? Feminino, masculino, infantil, calçados e roupa de cama e banho. E aí, o que acontece? Aquela roupa que não vai aquecer ou que não tem qualidade, ou que está sem botão, a calça sem zíper, esses não vão para doação. Certo. Tá? Certo. Porque a gente quer que quem receba tem autoestima alta, ele não vê como ele recebeu uma esmola. Não, ele recebeu aquilo que quem doou com espírito realmente de solidariedade. Certo. Então, essa campanha, ela é mais que uma campanha, como a gente diz, ela é um movimento de solidariedade. Ela envolve, nós temos os nossos parceiros, temos o Exército nos auxiliando na triagem. Primeira-dama. Então, assim, oi, André. Não, só para... A gente tem várias questões e sabemos que também o seu tempo é reduzido. A gente conversa com a primeira-dama de Porto Alegre, Valéria Leopoldino. A gente percebe que a doação é de roupas, mas nesse momento de pandemia as pessoas podem doar alimentos, outros materiais. O que está sendo priorizado nesta campanha Poa que Doa, né? Poa que Doa. André, mais do que assim, super necessário, que bom que você tocou no assunto, a doação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene também são super bem-vindos. A parte dos alimentos, como a gente tem que ter todo aquele cuidado e não misturar com os agasalhos, é feito todo através do Sesc Mesa Brasil, que é uma parceria que nós fechamos, que nos é extremamente gratificante. Então, nos pontos de arrecadação, tem as caixas para agasalhos e aquelas para os mantimentos. E toda a parte dessa logística é feita pelo Sesc Mesa Brasil e distribuído por aquelas entidades cadastradas. Certo. Os agasalhos são distribuídos para as entidades cadastradas através da PASC. Quer dizer, tudo muito organizado para que logo chegue às pessoas que estão necessitando e ainda mais com esse momento de frio que a gente vive. A minha colega Gabi Lerina tem uma pergunta para a senhora, primeira-dama. Primeira-dama, prazer conversar com a senhora. Primeira-dama, eu tenho uma menina de 4 anos e tem muitas e muitas roupas infantis para fazer a doação. Então, eu queria que a senhora explicasse também se para as crianças também tudo é bem-vindo. Traz mais detalhes para a gente, primeira-dama. Querida, é mais do que bem-vindo. Inclusive, a doação de peças infantis e masculinas está muito baixa. Então, é um apelo, porque você olha aquele pessoal das ilhas, tem muita criança, os abrigos. Então, é muito mais do que bem-vindo, é fundamental. E esse espírito de solidariedade. Você que tem a tua baixinha, com certeza... Assim, ela tem as coisinhas e ela mesma, eu não tenho dúvidas que com uma mãe consciente que lida com isso no dia a dia, ela vai separar com muito amor. Então, é o que a gente tem falado, toda doação é muito bem-vinda, mas que ela seja feita realmente para aquecer. Com devoção. Aqueles que nada têm, né? E os pontos de arrecadação, André, porque eu sei que meu tempo é muito curto, eu preciso ficar atropelando vocês, falando igual uma papagaia. Mas olha só, os pontos de arrecadação nós temos na Prefeitura de Porto Alegre,
o Grupo Zafari praticamente em todas as lojas. Certo. Os shoppings Praia de Belas, Barra Shopping Sul, Shopping Rua da Praia, Shopping João Pessoa, Shopping Total. Então, assim, pontos, com certeza, vai ter algum perto da tua casa. E a senhora pode ter certeza, primeira-dama, Valéria Leopoldino, a gente vai, todo dia a gente tem falado, inclusive nas nossas redes sociais, com todos esses locais e todas as orientações. Eu agradeço muito a participação da senhora aqui com a gente ao vivo nesse feriado, tá bom? André, a gratidão é toda minha. Tá? E eu tenho certeza que após essa aparição, as nossas arrecadações vão aumentar muito mais. Certamente. Essa parceria com vocês da imprensa é fundamental. Então, muito obrigada. Mais detalhes no site da Prefeitura. Tudo feito com muita transparência, com muito amor e com espírito de solidariedade. Tá bom, um abraço. Unida com muito amor. Muito obrigada. Um abraço ao senhor, um abraço ao prefeito Sebastião também. Um grande abraço. Um ótimo feriado para todos nós. Paz e saúde. Obrigada. A todos. Muito bem, muito simpática, né? Muito querida. A primeira-dama, né? Muito simpática mesmo. Gente, olha só, 1h em ponto. Olhem esta história que vem da região da Serra, tá? 3 pessoas presas momentos antes de iniciar uma vingança. Já pensou? Era uma chacina que estava sendo planejada, lá em Caxias do Sul. O caso, ele iniciou com a morte de uma tia dos criminosos. O Lucas vai explicar um pouquinho melhor pra gente, mas foi por pouco que não aconteceu mais uma chacina aqui no estado, né, Lucas? Exatamente, André. A polícia conseguiu intervir e evitar esse crime, essa vingança. Isso começou tudo, André, com o assassinato da Edna Vanessa Almeida Pedroso, de 27 anos, foi morta a tiros na frente de casa. Isso na noite de segunda-feira. Segundo a polícia, os criminosos pararam o carro nas proximidades da casa dela, foram a pé até o local e executaram. E ali, do lado de onde aconteceu esse crime, funcionava um bar que era de propriedade da Edna e onde a polícia encontrou porções de drogas e também algumas cápsulas. E isso indica, André, que ela tinha um envolvimento com o tráfico de drogas. Só que horas depois desse crime, a polícia, a Brigada Militar de Caxias do Sul, conseguiu interceptar os sobrinhos da Edna, que estavam armados, fortemente armados, se deslocando para um outro local, para um bairro e, segundo a investigação, com o objetivo de matar os executores da tia. Ou seja, eles queriam se vingar. Então, no carro desses criminosos que foram presos, a polícia encontrou revólver, 2 revólveres, pistola, diversos cartuchos de munição e também drogas e placas de veículos clonados, André. Muito bem, obrigado pelas informações, Lucas Abate. 1h e 2 minutos. Agora falamos mais uma vez de seleção brasileira. O time do Tite desembarcou ontem à noite aqui em Porto Alegre e tem jogo amanhã, não é mesmo? Matheus Schenck e Jeremias Werneck. Cadê o GG? Tá aí. Minha dupla de 2 na mesma... praticamente a mesma roupa. Mas vamos lá. Vamos falar da seleção. Quem não tá com a mesma roupa é a seleção brasileira, porque o Brasil vai jogar de amarelo, o Equador vai jogar de azul, tá tudo certo, tudo tranquilo. Seleção brasileira que chegou ontem a Porto Alegre, a gente tá vendo imagens aí. Seleção que vai ter uma novidade, né, Jeremias? Na escalação, o Firmino, que foi titular nas 4 primeiras partidas, perde a condição pro Gabigol. O Gabigol, bombando no Flamengo, ganha a titularidade, Jeremias. E aí é um quebra-cabeça, tá, Schenck, André, todo mundo que tá com a gente. Como o Tite tem 2 desfalques no meio-campo, o meio-campo vai ser reserva, ele pensou, vou escalar um cara que tenha faro de gol. E ele vai botar o Gabigol para compensar esse meio-campo reserva. É essa a explicação pro Gabigol titular contra o Equador no Beira-Rio. Casemiro, Fred, Lucas Paquetá são os 3 jogadores de meio. Te agrada esse meio, Jeremias? A carinha foi de não. Eu não gosto muito do Lucas Paquetá. Tá bom. Então tá. Seleção brasileira, André, sabia que dá muita sorte jogando em Porto Alegre? É? Sabia? Sabe quantos jogos de eliminatória foram aqui em Porto Alegre, da Seleção Brasileira? Não faço ideia. Rapaz, a gente vai descobrir então. Olha na tela para você ver então
quantos jogos o Brasil já fez em eliminatória aqui em Porto Alegre? 4 vitórias em 4 partidas, um golzinho sofrido, André Har. Amanhã a tendência é de manter esse retrospecto, né, Jeremias? Eu me lembro de todos os jogos. Me lembro de Esse todos os primeiro jogos. de 2001 é um dos primeiros jogos que eu vi na minha vida. Sabia? É sério. Juro, eu sou jovem. Sou jovem. Tá, pra finalizar, gente... Para finalizar, vamos falar das partidas da Seleção Brasileira na Copa América. A gente vai chamar agora a tela dos jogos. Olha só, Brasil que vai estrear contra a Venezuela dia 13 no Mané Garrincha. Brasil que ainda pega o Peru, a Colômbia e o Equador. O Brasil pega o Peru, fica engraçado, mas tudo bem. Brasil que está no grupo B da Copa América. No grupo A, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. Os 2 primeiros avançam uma Copa América vapt-vupt, Jeremias. O que? Eu não sei mais, eu me perdi ali. Eu gostei do sinal aí, ó. Olha o efeito sonoro aí, ó. Tum. Estão de gêmeos. Os gêmeos hoje não estão se acertando. Caiu a conexão aqui. Não, mas é isso. Seleção brasileira amanhã de noite, Brasil e Equador. Segunda-feira, todos os detalhes. O Brasil fica aqui em Porto Alegre até segunda de noite, sabia? Neymar já está por aí, então. Já está por aí. Depois a gente consegue uma camiseta dele para você. Tá bom. Valeu. Olha aí, ó. Valeu. A gente volta amanhã, então. Tchau, Matheus. Até mais. Matheus apressado já saiu correndo. Tu também já pode levantar e já vai embora também, Jeremias. Vai, pode ir. Todo mundo me deixaram sozinho aqui, ó. Vai todo mundo embora. 1h05, 1h05, a gente volta até a Zona Norte de Porto Alegre. Isso, chamado do Lucas Abate. Atenção, novidades da vacinação aqui em Porto Alegre. A gente sabia que ia dar confusão, né, ô Lucas? E aconteceu de fato, André. Problemas aqui no postão da IAPI. Muita gente, não faltou dose, mas falta capacidade do posto de vacinar. E olha só, André, a fila, aquela que a gente mostrou, que estava dando 2 voltas no posto, diminuiu, André. Mas diminuiu porque foi estabelecido um ponto de corte. Quem está até esse ponto aqui, André, ainda vai poder se vacinar. Tem um soldado do Exército que ficou aqui para estabelecer esse ponto de corte. Quem está até aqui está com a dose garantida. André, quem ficou para trás, e olha só, é bastante gente ainda, tá? Quem ficou para trás não tem garantia de dose. Inclusive, tem servidores da saúde, pessoal do Exército também está por aqui orientando, dizendo que as pessoas podem se dirigir ao posto de saúde modelo, porque aqui, quem chegar não vai mais se vacinar. Então, uma orientação rápida. Não saiu de casa, não adianta vir, porque não vai conseguir vacina, André. No IAPI isso. Né? No IAPI. No Gabi. postão do IAPI. Tá. Não adianta mais vir aqui. Pois é. Gabi, tem uma pergunta, né, Gabi? Como é que tá o ânimo aí das pessoas? Porque, poxa vida, um balde de água fria, né, Lucas? Gabi, o pessoal sai. Olha aqui, o Rodrigo pode mostrar mais à nossa esquerda. Até ele está mostrando agora o momento de orientação, que as pessoas que chegaram há pouco estão sendo orientadas, que tem gente chegando ainda, Gabi. Muita gente ainda chegando. A gente vê uma tá e o pessoal que tá ali, lá em cima, ó, quase na hora de se vacinar, que tá bastante animado. Deixa eu ver se ela consegue. Quanto tempo Olha na aí, fila? ó. Olha aí. Vem cá, mas olha aqui, essa 4 moça. horas Sabe na quem fila, é essa André? moça aí? É a filha do Leozinho, nosso cinegrafista. É a professora. A Laís Aguiar. Laís? Larissa Aguiar. Diz, oi, Larissa, diz pra ela. Oi, Larissa. Chama a Larissa. Oi, Larissa. Oi. Larissa? O papai tá orgulhoso de ver ela aqui. 4 horas ali. Que legal. Ela é professora, vai se vacinar, vai receber a vacina ali. Que legal, professora Larissa Aguiar. Muito bem. Quer dizer, é um banho de água fria mesmo e muita gente. Quer dizer, o pessoal que estava no posto do IAPI, que ia da letra A até a L, agora pode ir para o posto, né? É isso aí. Para o posto aqui, o posto modelo. Bom, mais alguma informação agora? Gabi, a gente está encerrando. Obrigado, Gabi. Vamos aguardar, então, para ver como é que vai ser durante o dia. Até 4 da tarde tem vacinação, né? Até às 4 da tarde. Estão distribuindo ficha já no posto do IAPI. Agradecemos a companhia de todos, um bom feriado. Se cuidem, não aglomerem. A gente volta amanhã, lembrando, às 19h20, segunda edição, amanhã a partir das 11h30. Tchau, Gabi. Beijo. Tchau a todos, bom feriado.